Senhoras e senhores, bom dia a todos. Por favor, agora iniciaremos a audioconferência da Estácio. Por favor, senhor palestrante, bom dia. GRE da Edux. Sejam bem-vindos à nossa teleconferência de resultado, discussão dos números do quarto trimestre do ano de 2019. Bom, com esse disclaimer agora eu passo a palavra para o Eduardo Parente, nosso CEO, para começar a apresentação. Eduardo, por favor. Muito obrigado, Tosh. Bom dia a todos. Obrigado por participarem da nossa conferência. A gente está encerrando 2019 com muita orgulho e otimismo dos resultados que a gente atingiu. E a gente queria fazer uma coisa um pouco diferente, é começar aqui na página 3, falando de conquistas qualitativas do ano. Foi um ano, a gente vai passar depois para os números, muito em linha com a expectativa de um plano agressivo que a gente tinha, mas a gente foi muito além disso. Acho que a gente, essa questão de a gente ter lançado a Edux, que não é só uma marca, é muito mais uma forma nova de trabalhar e de destravar fontes alternativas de crescimento. Acho que isso teve um grande sucesso, grande aceitação. A gente sentou e organizou o nosso plano até 2023, que apresentamos a vocês no Edux Day, de 26 de novembro. Quem não esteve lá, acho que é muito interessante voltar no nosso site e lá olhar o que a gente falou lá sobre a nossa visão dos próximos anos. Fizemos duas aquisições muito importantes. Começamos a olhar a NPS mais de perto e tivemos um avanço de 6 pontos percentuais, um grande resultado. E tivemos uma consolidação importante do primeiro nível do nosso time aqui, juntando gente que você já conhece há vários anos, Adriano, Haroldo e outros, com gente nova aqui, eu e o Rayama, por exemplo, montando um time aqui que a gente considera agora 100% capaz de com brilho no olho para levar a gente a executar aquele plano. Na medicina tivemos um avanço muito importante, 4 licenças novas de mais médicos, tivemos a nossa primeira ampliação de vagas, e aí o caminho das pedras para outras está aberto, a gente entendeu e tem muito otimismo do que vem por esse ano. No lado digital, o app docente, o app do aluno com um resultado muito bom, e a gente vendo no back-office resultado muito importante das iniciativas. Eu trouxe um exemplo aqui, a celulagem de faturamento reduzindo em 1/3 as reclamações financeiras. Do lado operacional, seguimos aí na pesquisa operacional, buscando eliminar aqueles desperdícios que não agregam na formação do aluno e que aí tem um impacto relevante no nosso lado de custos. Pricing 19.1, um grande sucesso que a gente introduziu. 19.2, trouxemos mais tecnologia para o processo que a gente tinha implantado, e 20.1 segue dando resultados muito relevantes. Tivemos 2 captações recordes e um avanço muito grande. A gente tem a convicção que a gente já tinha o melhor EAD do mercado, em termos de formato, em termos de comunicação com o jovem, em termos de como trazer atenção e ensinar, e demos passos muito importantes de mudar o patamar aí do nosso conteúdo. Estou mudando aqui para a página 4, indo para o nosso resumo quantitativo aqui. A gente tem uma base pronta para esse novo ciclo de crescimento que a gente ilustrou bem aí no Edux Day, né? A gente, indo da esquerda para a direita no quadro, na esquerda mostra a maior base de alunos da história, da Estácio, da Edux, o FIES seguindo declinando, mas o EAD num crescimento forte, e o presencial, ano passado a gente sentiu um leve cheiro de retomada, estamos sentindo melhor ainda agora na captação agora. A receita por segmentos que ilustra muito bem no meio do quadro aqui, uma perda de quase 300 milhões de FIES e um ganho de quase 300 milhões na soma de EAD e medicina, que são 2 das 3 alavancas de crescimento que a gente vem há muito tempo falando para vocês. Aí o resultado disso à direita no quadro, um EBITDA de 38%, completamente em linha com a expectativa que nós tínhamos e completamente em linha com o consenso de mercado também. Ilustrando melhor as 3 alavancas de crescimento na parte inferior do quadro, a gente nota aí o crescimento no EAD
E aí aqui 261 mil alunos, 28% de crescimento. Se a gente pegar só a graduação, esse crescimento é de 37%, numa base já muito grande, né? Não estamos falando de um crescimento de 2 dígitos numa base pequenininha. O número de polos indo a 933, semana retrasada chegamos a 1.000. A medicina, a gente conseguindo crescer tanto em ticket como em número de alunos, né? 13% em cada um dos itens, e 2 aquisições muito importantes. E aí, para fechar aqui o quadro e mostrar a robustez dos resultados, seguimos com a conversão de caixa muito forte, que reforça a nossa base de solidez financeira, que a Rayama vai falar daqui a pouco em mais detalhes, para esse momento de crescimento. Então, tanto do ponto de vista qualitativo como do ponto de vista quantitativo, achamos que foi um grande ano. Estou mudando para a página 5 para falar sobre base de alunos. Do lado esquerdo do quadro, repetindo aqui, né, um crescimento muito forte na graduação EAD e na graduação presencial ex-FIES. As 2 captações recordes, né, do ano anterior, do ano de 2019, né, um crescimento de 24% versus o ano anterior. E uma redução da dependência de financiamento, né, e tanto no público, agora aqui ilustrando o privado, que nos ajuda a reforçar a questão do caixa que eu mencionei na página anterior. O ticket médio, uma situação aqui de ajuste de mercado, que a gente considera temporário, uma queda marginal no presencial de 2%, e no EAD uma queda de 1% frente ao ano anterior, uma oscilação. Mudando para a página 6, e aí falando sobre o presencial, todos os indicadores que a gente olha aqui, a gente tem um ganho de eficiência, né? A nossa estrutura se tornando muito mais robusta. Então, da esquerda para a direita aqui a retenção crescendo, isso tem um impacto muito grande nas receitas, o instalamento evoluindo fortemente, achamos que ainda tem um espaço para evoluir nisso, mas a evolução segue acontecendo e o resultante disso tudo, o custo por aluno está indo. Do lado direito da página, a gente mostrando que há 4 anos atrás a gente tinha quase metade da nossa base aí vindo de FIES. Hoje a gente tem 15%, a gente deve chegar ao fim do ano em 1 dígito, que é o que a gente interpreta como a situação de estabilidade olhando para frente, né? E do lado da receita, um crescimento uma redução de 750 milhões nos últimos 4 anos, referente ao FIES, num período que a gente teve um crescimento de receita importante. Mudando para a página 7, falando sobre a EAD, uma vez mais, né, a captação crescendo 47%, a base de alunos na graduação crescendo 37%, o Flex se tornando mais relevante dentro da base, o que é muito bom em termos de ticket. Embaixo à esquerda, todo esse investimento que a gente tem feito no conteúdo e na forma, né, na experiência do aluno AD, se provando eficiente no retorno da retenção. Então essa retenção vem crescendo de forma importante nos últimos anos aí. E de novo o número de polos aumentando 50% no passado e já atingindo 1.000 2 semanas atrás. Com as avaliações muito positivas que a gente teve, tanto no Rio, em Santa Catarina, em Ribeirão Preto, mais a aquisição em Toledo e a aquisição da Itália, uma vez confirmada pelas autoridades, a gente passa a ter cerca de 2.000 autorizações para abertura de polo, então isso claramente deixa de ser um gargalo dentro do nosso processo. Falando na página 8 sobre a nossa outra alavanca importante de crescimento, a medicina, nós crescemos aí nos últimos 2 anos 43% no número de vagas. Na hora que a gente olha para 2020, a gente tem 4 mais médicos, 2 entrando em operação. Temos também uma expectativa a se confirmar, mas a gente está bastante otimista de ter 200 aumentos de vaga em operações do Mais Médicos 1. E temos a Adtalem chegando acrescentando mais vagas ainda em operações, que acho que é importante da gente relembrar.
Das nossas 12 operações, 9 não estão maduras ainda. Das 3 operações da Adtalem, 2 não estão maduras ainda. Então a gente tem uma expectativa de chegar aí conforme a gente disse no Edux Day, 8, 10 mil alunos em 2023, 2024. Não baseado principalmente no crescimento orgânico das vagas que a gente já tem. Nesse ano passado, a gente cresceu aí, conforme eu disse, 13%, tanto de vagas de alunos como em ticket. E a gente vem trabalhando ainda mais forte no que a gente fez nos últimos 20 anos, na questão das ofertas de educação continuada, né? Acho que cada vez mais isso é mais importante, mas para 2020 a gente está acrescentando aí 40 pós-graduações, ofertas de pós-graduações de medicina e odonto novas. Estamos trabalhando forte no modelo à la residência médica de pós-graduação, num curso de 2, 3 anos, com o objetivo de atender a demanda aumentada pelos cursos a mais que vem crescendo no Brasil, as formaturas de medicina aumentando. E nós somos pioneiros no Brasil na medicina 4.0, na incorporação de inteligência artificial, robótica, internet das coisas, conforme vários de vocês puderam ver aí no Edux Day. Vou passar a palavra agora para o Eduardo Rayama para falar um pouco da nossa performance financeira no ano passado. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Como o Eduardo comentou nos slides anteriores. Seu palestrante? Bom dia a todos. Deixa eu repetir de novo, que a gente teve um problema aqui na nossa telefonia. Vou estar começando aqui no slide 9, basicamente comentando agora os impactos no ano de 2019, de tudo que o Eduardo comentou anteriormente, tanto do ponto de vista operacional, quanto do ponto de vista do crescimento que nós tivemos e como é que se traduziu em números no ano 19 versus 18. Então, indo para o slide 9, basicamente a nossa receita ficou em linha em relação a 18. Se nós fôssemos fazer um ajuste sobre a questão da queda do FIES, a gente teria crescido, na verdade, 8%. E como é que se deu esse efeito do FIES no nosso resultado? Olhando no lado direito do slide, no gráfico acima, nós perdemos quase 300 milhões de receita FIES no ano, compensados basicamente pelo incremento de medicina, de 67 milhões, e no ensino digital de 152 milhões, que são as duas grandes alavancas de crescimento que já havíamos comentado. E qual foi esse crescimento no final? No ensino digital crescendo 28% e na medicina 24%, de tal forma que hoje esses dois segmentos representam aproximadamente 30% da nossa receita. Em termos de custo, no slide 10, como o Eduardo havia comentado, nós temos o efeito positivo de toda a melhoria que viemos implementando já há algum tempo, na nossa pesquisa operacional e outras melhorias. Aqui eu destacaria 2 itens, que é o da tabela do meio, que é a PDD, que reduziu mais ou menos 30 milhões em 19 contra 18, e a publicidade, que cresceu mais ou menos 40 milhões de 19 para 18. Começando pela publicidade, essa publicidade obviamente já teve um reflexo na melhoria de captação, e para 20 é de se esperar que esse número mais ou menos fique estável nesse mesmo patamar. No caso da PDD, essa redução de PDD de mais ou menos 30 milhões, ela teve uma contrapartida no incremento, no mesmo montante em desconto financeiro, mas a contrapartida desses dois movimentos foi de fato uma melhoria na nossa arrecadação como um todo. Passando para o slide 11, como é que se traduziu tanto a parte da receita quanto de custo no EBITDA? O nosso EBITDA ele basicamente ficou em linha, 19 contra 18, sem olhar IFRS. Em IFRS, obviamente, o EBITDA foi mais alto, 360. Em termos de margem do EBITDA, a gente veio mais ou menos em linha com o que a gente já vinha dizendo, na faixa dos 32%. Em IFRS, 16 seria de 38%. E no lucro, crescendo 6% ano contra ano. Um ponto importante aqui mencionar
é que os nossos itens não recorrentes, eles estão bem menores esse ano, né, atingiu 99 milhões, mas muito calcados ainda na melhoria operacional que estamos fazendo, na estruturação organizacional, e muito a ver também com relação aos M&As que fizemos. No slide 12, importante mencionar que esse EBITDA, de fato, é um EBITDA saudável, que está gerando caixa. A nossa conversão de caixa foi de 70%. Tá? Se fôssemos olhar numa visão IFRS 16, seria de 75%. E aí cabe destacar um item que está aqui de 136 milhões, que é referente a um atraso de repasse do FIES. No final de dezembro, a gente deveria ter recebido 136 milhões, houve um problema operacional na hora de dar entrada e operacionalizar o recebimento, de tal forma que esse caixa acabou entrando no início de janeiro, mas com uma competência de exemplo, isso que nós estamos lançando em 2019. Em relação ao investimento, houve um incremento de 47%, mas como podem observar, ele está muito calcado na parte de expansão. Expansão essa que tem a ver com o nosso crescimento, que é na parte de mais médicos e na parte de expansão de portfólio de curso de saúde e maturação de cursos. Tudo isso resulta num dividendo hoje que a gente está declarando de 153 milhões. E esse dividendo ele tem sido muito saudável ao longo dos últimos anos. E mesmo considerando os dividendos que foram pagos no passado e toda essa reestruturação que teve que ocorrer em função também da queda do FIES, nós terminamos um ano com uma alavancagem que imagino eu que deva ser a mais saudável hoje dentro do setor, com uma dívida líquida praticamente de zero. Com isso eu volto a palavra para o Eduardo, para fazer as últimas considerações e depois entrar na sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Muito obrigado, Rayama. Gente, só para fechar aqui um resumo, a gente seguiu com nossos ganhos de eficiência que nos permitiram uma redução de custo e um EBITDA que a gente considera muito saudável, temos orgulho aí de 38%. As três alavancas de crescimento, EAD, medicina e o M&A, seguimos de pé embaixo, e acho que elas chamam um pouco menos atenção do que deveriam devido a essa movimentação de FIES, mas em 2020 e principalmente em 2021 a tendência é ganhar mais transparência. E aí, pelo que o Rayama apresentou a vocês, especialmente nos dois últimos quadros, a gente vê um posicionamento da Edux privilegiado no mercado, que tem aí muitas oportunidades e começa a ter uma retomada, né? A gente, a hora que olha o nosso balanço, a nossa capacidade de endividamento e a nossa geração de caixa, a gente considera que a gente tem de fato um posicionamento único que nos permite um otimismo razoável para os próximos 2, 3, 4, 5 anos aí. E da página direita da página 13, lado direito, o que a gente tem aqui? Com 82% da captação concluída, temos uma expectativa aí de um crescimento no presencial de 5 a 10%, um crescimento na receita ex-FIES do presencial também, e seguindo o crescimento forte, né, no ensino digital, tanto da parte de volume de captação, com mais de 10% versus a captação anterior, como a receita seguindo no crescimento de mais de 10% versus o mesmo semestre do ano anterior. Vou devolver para o Tostes aqui. Agradeço muito a todos. Tostes. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Rayama. A gente pode passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Temos os demais diretores aqui também na sala. Agradeço a presença de todos e a gente está pronto para pergunta e resposta. Por favor, operador. Muito bem. Senhores convidados, faremos então uma sessão de perguntas e respostas. Lembramos aos convidados que para fazer uma pergunta basta digitar *9 no seu telefone. A primeira pergunta é do Leandro da CIT. Leandro, bom dia. Obrigado, pessoal. São duas perguntas. A primeira aqui falando da política de renegociações de créditos inativos. Acho que pelo segundo trimestre teve um impacto
mais forte no seu resultado, né? Uma linha maior de descontos financeiros e menos PDD. Então, só para entender aqui se vocês enxergam ainda mais oportunidades de renegociações, enfim, se esse deve ser o padrão aí que a gente pode esperar para os próximos trimestres. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta é relacionada à captação. Só para entender se nesse último ciclo, se vocês já estão trabalhando na captação do presencial com a grade com mais conteúdo EAD, tá? Até eventualmente se aproximando dos 40%. Obrigado. Obrigado, Leandro, que estou falando que é Rayama. Em relação à sua primeira pergunta, PDD mais contos financeiros, lembrando, nós implementamos um programa de melhoria de cobrança no segundo semestre do ano passado. Então, daí que começou a surgir de fato essa, não é migração, mas é uma melhoria na arrecadação, que a contrapartida disso é o desconto financeiro. E fazendo qualquer conta que vocês possam ver, de fato a arrecadação tem melhorado, apesar do percentual entre PDD e desconto financeiro ter permanecido estável. Tá? Quando vocês são mais duas linhas, está estável, percentualmente na receita. Então, sim, para frente se espera manter o mesmo padrão, só que se em vindo essa arrecadação melhor, o que vai provavelmente ocorrer é ter uma redução do percentual, né, para estar mais adequado com, de fato, o que a gente vem arrecadando. Mas para isso a gente primeiro prefere ver uma consistência de mais longo prazo para estar mudando qualquer coisa nesse sentido. Leandro, Eduardo, obrigado pelas suas perguntas. Captação presencial, sim, já estamos captando na nova grade, já com mais ensino digital presente e rumo aos 40%. Ainda demora um tempinho para a gente chegar lá, mas estamos indo nessa direção, sim. Perfeito, obrigado. Só para fazer uma última pergunta, só para entender um pouco a estratégia comercial desse produto com mais EAD, a ideia é concentrar o conteúdo EAD em algumas disciplinas ou fracionar em várias delas? Obrigado. Tem os dois, Leandro. Tem tanto disciplinas que vão ter um pedaço presencial, um pedaço digital, como disciplinas que vão ser substituídas o presencial pelo digital. Perfeito, super claro, obrigado. Muito bem. A próxima pergunta será da Suzana Salaro, do Itaú. Suzana, bom dia. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar nossas perguntas. A gente queria saber um pouquinho mais sobre o IAD. Se pudessem comentar para a gente um pouquinho, vocês tinham identificado 17 áreas que vocês achavam que vocês tinham que melhorar a cobertura presencial para poder ter uma performance melhor em IAD. Com as aquisições, vocês tinham fechado 2 dessas áreas. Como é que vocês veem daqui para frente essa estratégia? O segundo ponto, como é que vocês estão vendo a abertura de polos para esse ano? Chegaram a 1000 polos, acabaram de mencionar. Quanto que vocês imaginam chegar no final do ano e se está tendo alguma dificuldade em achar pessoas para serem os responsáveis pelos polos? Obrigada. Oi, Suzana, tudo bom? Obrigado pelas perguntas. Com relação às 17 áreas, que agora são 15, a gente segue buscando e discutindo, né? O processo de aquisição no Brasil, especialmente de IEs menores, ele nunca é muito linear, muitas vezes tem emoções envolvidas, história, né? Às vezes você acha que está perto e está longe, mas acho que a gente aprendeu muito nas 2 que a gente fez ano passado. Estamos animados com o sucesso das integrações que a gente teve coisa que a gente achou que ia ser mais difícil e não foi, teve muito aprendizado que a gente fez dentro de casa, no nosso próprio processo de turnaround aqui, que a gente vê que a gente consegue replicar com muita facilidade no universo menor dessas aquisições. Então, seguimos animados, seguimos focados, tem essas 15 que a gente está buscando, é óbvio que a gente não deixa de olhar oportunidades, e aí muito, quando a gente vê uma oportunidade de criação de valor mesmo numa área que a gente esteja.
Então temos um trabalho forte nisso. E com relação aos polos, não. Acho que os polos, de uma coisa que a gente tem analisado fortemente, que é a saúde dos nossos polos parceiros. A gente vê que os polos parceiros estão com uma saúde financeira muito robusta, estão crescendo. A gente vê muitos parceiros pedindo mais, inclusive em regiões diferentes do Brasil que eles estão. Óbvio que a gente tem um desafio, que a gente está indo buscar cidades menores, então se nota aqui na própria apresentação mostra, acho que eu esqueci de falar, que a gente está em 200 cidades adicionais do que a gente estava no início do ano passado. Estamos indo rumo ao anterior com bastante sucesso e muita procura. E a gente vê os polos parceiros com muito ânimo nisso. Tá? Perfeito, Eduardo. Obrigada. Obrigado a você, Fernando. Muito bem. A próxima pergunta é do Tiago, do Goldman Sachs. Tiago, bom dia. Oi pessoal, bom dia a todos e obrigado também por pegar as nossas perguntas. A gente queria explorar 2 temas. O primeiro deles é ticket. Vocês vêm mencionando volumes maiores de desconto e bolsas ao longo dos últimos trimestres. Vocês estão utilizando isso como ferramenta para balancear a captação agora nesse ciclo? E se sim, como que vocês estão vendo o nível de competição e agressividade do mercado em geral? Essa é a primeira pergunta. E a outra pergunta é com relação a custo. Vocês abordaram bem na apresentação o custo docente como uma alavanca de ganho de margem. E vocês mencionam reestruturação do quadro docente e melhora de instalamento. Para 2020 ainda tem espaço para melhora nessa linha e, consequentemente, expansão de margem bruta ou, eventualmente, algum ganho de margem EBITDA? São essas as perguntas. Obrigado. Oi, Thiago. Muito obrigado pelas suas perguntas. Com relação a ticket, a gente vem de um momento aí, especialmente com algumas IES que tinham uma dependência ainda maior que a nossa do FIES. Então a gente viu um crescimento de agressividade no ano passado e a gente fez frente a isso, e aí a robustez do balanço sempre ajuda, e acho que essa oscilação que houve é bastante saudável dentro da realidade do mercado, e acho que o nosso sistema de pricing nos ajudou demais com isso. Na questão do EAD, na hora que você tem mais de 70% de margem, a preocupação enorme é sempre base, mas também conseguimos ter uma oscilação. O que a gente vê agora em 20.1 é uma melhoria do mercado. Então, a gente olha e volta e vê uma agressividade menor, né, e aí em especial no Nordeste, com relação a ticket. Mas acho que vai refletir em volume de todo mundo. Ticket, eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho para ter uma retomada, mas que a gente tem certeza que ela vem. Tá? Com relação ao custo, é óbvio que você vai evoluindo. Temos aí matriz nova vindo, temos a pesquisa operacional consolidando turmas, né? Então, para quem não acompanha a gente tão de perto, pesquisa operacional, um exemplo mais clássico, você tem uma turma com 5 alunos no semestre, com 5 alunos no outro semestre, você junta, oferece essa turma uma vez por ano, com 10 alunos dentro dessa turma, né? E aí acho que isso a gente evoluiu no meio do ano passado já, com uma redução de custo importante nisso, no fim do ano passado uma nova. Temos expectativa sim de continuar gerando resultado, talvez não tão forte quanto foi em 2018. Em 2019 você olha dentro dos próprios recorrentes que o patamar de redução no fim do ano foi menor, né? Mas tem muita oportunidade para frente sim. Não só na gente, como a gente vê isso na integração que a gente tem feito, tanto de Rio Toledo, né, e começando a ter uma perspectiva de Aditale. A gente nota que qualquer IES que a gente olha no Brasil, eles têm níveis muito baixos de utilização do ensino digital dentro do ensino presencial. A gente encara isso como uma fonte de sinergia muito importante em qualquer IES que a gente olha para comprar. Perfeito, Eduardo. Se eu puder uma última, tem alguma diretriz ou alguma conversa com o Ministério da Educação relativo a comportamento ou sugestão com relação ao coronavírus? Deixa eu quebrar essa pergunta em duas, né? Então, óbvio que estamos todos nos conversando, e o Ministério da Educação é uma liderança importante do setor, mas só lembrando,
a gente tem que ter realidades muito diferentes, né, quando você está em todas as unidades da federação. Então tem um contato forte com o Ministério, acho que mais de uma vez por dia de mostrar o que está acontecendo, mas principalmente no nível das secretarias estaduais. Mas queria pedir para o Adriano contar um pouquinho aqui, e acho que agradeço demais a pergunta, que acho que isso é muito relevante nesse momento, do que a gente está fazendo aí em termos de enfrentamento dessa situação. Adriano. Alô, Thiago. Com relação ao tema do coronavírus, eu acho que é importante mencionar que eu passei por uma experiência com relação a um tema semelhante também, aproximadamente 10 anos, no ensino superior, na época do HN1. Eu trabalhava em instituição de ensino no sul do Brasil, esse tema foi muito crítico na época, e nós tínhamos duas preocupações. Uma era manter a continuidade da operação, e a outra, obviamente, com a saúde, né, dos nossos colaboradores, dos nossos alunos. Então desenvolvemos naquela época uma série de alternativas para conseguir atender esses dois requisitos. Então aqui, hoje na Edux, a gente também fez um plano de contingência para cenários diversos aí, conforme a evolução do coronavírus acontecer em nossas unidades. Seja através de alteração ou algum ajuste no nosso calendário acadêmico, em relação especialmente ao período de recesso no meio do ano, ou seja, com a inserção de conteúdo digital ou de aulas EAD para os nossos alunos do presencial, para que eles possam concluir os seus estudos da forma mais correta possível. E esse é um ponto importante, um ponto que é de destaque aqui para a gente, nós temos aí hoje uma cobertura de conteúdo EAD muito grande na Edux, né, que é muito similar ao presencial, então a gente poderia fazer essa sobreposição de conteúdo de uma maneira muito ágil, muito rápida, né. Nós estamos acompanhando, sim, todo o desenvolvimento da comunicação, tanto com o Ministério da Saúde como com o Ministério da Educação. Acompanhamos também as secretarias estaduais de educação de cada estado e estamos seguindo aí rigorosamente as determinações deles, com um plano muito bem estruturado, aí, com um acompanhamento muito rigoroso para essas próximas semanas especialmente. Maravilha, pessoal, está super claro. Obrigado. Obrigado a você, senhor. A próxima pergunta será do Marcelo Santos, do JP Morgan. Marcelo, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Eduardo, Rayama, Tostes. A primeira pergunta é em relação ao outlook de M&A. A gente tem visto alguns ativos bastante grandes vindo ao mercado. Eu queria entender um pouco assim, até onde poderia ir, primeiro, o apetite da Edux para fazer M&As, ou se existe algum tamanho que seria grande demais, qual que seria a capacidade da empresa financeira de alavancagem, seria o covenant 2,5 vezes, e capacidade mesmo de integração. Então, essa é a primeira pergunta relativa ao M&A. E a segunda pergunta, pudesse falar um pouco mais como é que funciona esse modelo de residência médica, como que ele se compara com a residência médica tradicional, quando que está sendo lançado, quais são as características um pouco mais aprofundadas desse modelo? São as duas perguntas. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Rayama falando. Na questão do M&A, eu acho que é importante, sempre que você olha M&A, 2 pontos. Aliás, 3 pontos. Primeiro, que foi uma resposta até que o Eduardo já deu. O nosso foco hoje estão naquelas 15 RICs prioritárias. Então, o M&A nosso, independentemente de qualquer coisa, está focado. Não é simplesmente porque tem alguma coisa à venda, vamos estar olhando. O segundo ponto e o terceiro ponto é tamanho e capacidade operacional. Tamanho, obviamente, se me perguntar se ontem, no auge da crise, tamanho seria uma preocupação grande. Mas quando a gente olha M&A, a gente está olhando sempre um horizonte também ao longo de vários meses ou até mais anos para frente que pode ocorrer. E aí, nesse caso, a gente tem uma grande vantagem, né? A gente é uma corporation. Então, tendo operações, tendo coisas interessantes que posso fazer, tamanho, desde que obviamente a gente entenda que já vai gerar valor, eu não entendo que seja uma restrição em termos de tamanho em si. Do ponto de vista operacional, aí não. Do ponto de vista operacional, obviamente, você tem que tomar um cuidado muito grande, porque eu fico brincando, né? Planilha de Excel aceita qualquer coisa, mas na hora de executar, você não consegue executar. E aí tudo que você achar que você gerar valor, você não gera.
Eu vou dizer que hoje, mesmo, digamos que a gente tem aprovação positiva lá para estar absorvendo a Stalin, seria uma restrição fazer outros movimentos? Eu entendo que não, né, que no relativo, em termos operacionais, a gente não está falando nada grande ainda. Né? Agora você falar, não, você vão ter vários tamanhos equivalentes para frente, e aí não é financeiramente falando, né? Tô falando do ponto de vista operacional, vai chegar uma hora que a gente vai provavelmente preferir não fazer nada, ter digerido bem as aquisições. Eu vou passar agora para o Eduardo comentar sobre a residência. Entendo. Eu pedi a palavra aqui só para ser um pouco mais direto do que o Ryan, assim, e acho que ele falou sobre o tamanho. Sobre a integração, a gente não vê nenhuma restrição de fazer mais uma que seja grande, né? Óbvio que a gente tem que analisar se o negócio vale a pena, qual é o preço, e aí que você já conhece a gente aí desse um pouco mais de um ano de relacionamento, sabe que a gente é super conservador e que não entramos em negócios malucos, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista operacional. Mas a gente está bastante satisfeito com a integração que a gente vem fazendo e não vemos um peixe grande demais para digerir em termos de integração, não. Agora, óbvio que mais de um para frente, ou dois ou três, a coisa é diferente. Mas uma aquisição pequena, muito fácil, mais uma aquisição grande, a gente vê com bastante segurança que conseguimos fazer assim. Vou passar para o Silvio, nosso diretor médico, aqui, para falar um pouco sobre a residência, parceiro. Fala, Marcelo. Bom dia. Então, em relação à residência médica, a gente vem pensando com cuidado nesse produto, entendendo que, como a gente sabe, pouco mais da metade das escolas médicas hoje estão maturadas. Então, para os próximos 2, 3 anos, a gente tem uma expectativa aí de um grande número de egressos e que vão ter que buscar cursos de especialização, dado que é o padrão ouro para especialização médica até o momento. A gente sabe que é a residência médica, mas as vagas de residência não crescem na proporção que vai crescer o número de egressos. Então, a gente entende que muitos desses egressos vão precisar de alternativas para se especializar, e o que a gente vem trabalhando há alguns anos é na elaboração de programas de carga horária compatível com a residência médica, onde esse egresso vai poder ingressar num programa onde a gente está desenhando sempre com hospitais de referência, como uma opção para esse aluno egresso de medicina poder se especializar e desenvolver sua atividade profissional. Então, para os próximos anos, é inevitável que programas de pós-graduação na área médica precisem ser ofertados no mercado, justamente porque esse aluno, ao terminar o curso, muitos que hoje entram no mercado de trabalho, eles vão precisar associar a sua atividade profissional à especialização médica, né? Com isso, a gente está bem otimista que os programas que já começam a ser colocados em prática agora já estão sendo bastante procurados e, para os próximos anos, a tendência é crescer. Tá ótimo. Obrigado, Silvio, Parente, Rayama. Muito claro. Obrigado, Marcelo. A próxima pergunta será do Ian Sesquim, do BTG Pactual. Ian, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Na verdade, eu queria só fazer aqui dois follow-ups de perguntas que já foram feitas. A primeira queria um pouquinho mais de cor sobre os polos de AD. Vocês falaram que já chegaram 1.000, passaram de 747 ali no terceiro trimestre para 933. Eu queria saber se a gente pode esperar uma expansão aí para os próximos trimestres, mais ou menos nesse nível que a gente tem visto recentemente. E a segunda, um follow-up ali da pergunta sobre coronavírus e possíveis impactos. Vocês até falam que já estão trabalhando em cima de um plano de contingência e também com o uso do ensino à distância para conseguir provisionar esse impacto. Talvez eu queria saber um pouco mais se existe a possibilidade de haver alguma eficiência operacional, vocês conseguirem até mesmo nessa situação de crise cortar custo, enfim, saber um pouquinho mais sobre isso. Obrigado. Bom dia, é Haroldo falando.
Boa pergunta sobre o crescimento de polos, Ian. A gente continua crescendo, a gente comentou no Indux Day que nosso objetivo a gente vai chegar a 2.000 polos no próximo ano. E eu acho que a gente deixou claro que a gente aprendeu a crescer, né? A gente aprendeu a abrir polo. A gente, como o Eduardo já comentou, a gente chegou em mais de 200 cidades, então a gente também já está crescendo fortemente em cidades pequenas, então acho que o ritmo realmente é crescer ainda mais forte que a gente vinha crescendo para a gente dobrar essa quantidade de polos que a gente terminou ano passado no final do próximo ano. Então a gente continua crescendo nível acelerado. Eduardo, sobre o coronavírus, a nossa preocupação é 100% o aluno, tá? Então, a saúde e o aprendizado dele, né? Então, talvez tenha grande eficiência, a gente nem parou para pensar nisso ainda, nós, como todas as empresas de vocês aí, e talvez até um pouco mais pelo grande público que a gente tem todos os dias nas nossas unidades, a gente está gastando um bom pedaço do nosso tempo nisso, mas nesse momento tudo que a gente pensa é garantir saúde e garantir continuidade na educação aqui. Não fizemos nenhuma conta de grande eficiência, não. Ok, está claro. Muito obrigado. Obrigado a você. Muito bem. A próxima pergunta será do Vinícius Ribeiro, da UBS. Vinícius, bom dia. Pessoal, bom dia, obrigado pela pergunta. São duas aqui do nosso lado. Primeira, indo para o digital, um pouco da expectativa de captação que vocês deram para o primeiro semestre, só queria entender um pouco como que a gente consegue abrir esse volume de captação maior que 10% no ano contra ano entre os polos novos, aqueles polos que foram abrindo em 2019, unidades próprias e polos mais maduros, só para a gente ter uma ideia de como que está indo o ramp-up do EAD de vocês. E a segunda, olhando para o financiamento de alunos, né, eu lembro quando o Hayama entrou, vocês comentaram que vocês estavam estudando outras alternativas, não só outros produtos, mas também uma alternativa para a política de provisão de vocês. Só queria ver se tem algum update nesse sentido. Obrigado. Vinícius, obrigado pela sua pergunta. Vamos lá, sobre captação 20.1, separação parceiro e próprio, a gente não, obviamente a gente sabe esse número, a gente não quer soltá-lo, mas naturalmente tem um crescimento forte de parceiro, né? Hoje, se você for olhar, a gente tem uma situação que menos de 10% dos polos são próprios. Eu acho que isso é inerente do crescimento, acho que isso que está permitindo a gente ter uma evolução tão forte. E a gente tem um crescimento por polo parceiro também muito, muito relevante, e isso é muito importante para a gente, porque a gente quer que eles sejam saudáveis e cresçam junto conosco. Tá? Então sim, tem uma participação muito mais relevante dos polos parceiros do que foi no mesmo período do ano passado. Não vamos soltar esse número para você. Vou passar para o Ryan aqui falar sobre financiamento. Obrigado, Vinícius. Em termos de financiamento, a gente ainda está estudando produtos de fato que possam contribuir, né, com a formação do aluno, mas a gente ainda não tem nada definido em si. Quanto a provisionamento especificamente, o que eu havia comentado é que, analisando de fato como é que estava evoluindo o nosso conta ECB, a nossa arrecadação e quanto a gente estava provisionando, é que aparentemente estava melhorando. Em algum momento a gente poderia estar provavelmente vendo talvez reversão, uma diminuição do tamanho da provisão que a gente vem fazendo, só que acho que está cedo. Nós fizemos o programa de melhoria da cobrança no segundo semestre do ano passado, concluímos esse iniciozinho agora. Os efeitos estão positivos, você já pode ver já de cara no nosso resultado, mas eu acho que ainda está cedo para a gente chegar a uma conclusão de qual vai ser o nível, então, daqui para frente, e se eventualmente vamos estar revertendo ou não alguma coisa que já foi feita de provisão no passado, dado que possa estar recuperando no tempo. O que eu posso dizer é que no resultado do quarto, de fato, já houve uma melhoria. Aliás, já vem ocorrendo desde o terceiro trimestre. Perfeito, Hayama. Só se puder voltar na primeira, eu entendo que você não queira dar o número,
Eu lembro que no primeiro semestre de 2019, pelo menos 40% dos seus polos estavam no primeiro intake, né? Partindo da premissa que grande parte que a sobrevivência desses polos está em linha com o que vocês esperavam, como é que vocês conseguem dar pelo menos uma ideia qualitativa de como é que está o mix de intake por safra de abertura do polo? Consigo, mas não vou te dar. O que está sendo a beleza agora é justamente isso que você falou, né? Esses 40% que há um ano atrás estava no primeiro intake, hoje eles estão no terceiro, né? Então, aprendendo muito com o processo, a maior parte deles já com um investimento completamente remunerado, o payback aí já passou o período. Então, e é isso que está animando os novos, e é isso que está animando o pessoal a abrir novos polos, tá? Mas é óbvio que quanto mais antigo, mais relevante é óbvio que os nossos polos próprios continuam sendo a massa relevante do total, o que do ponto de vista da rentabilidade é muito bom, porque não tem o repasse, mas do ponto de vista de crescimento, ele vem forte, é desse pessoal que há um ano atrás estava no primeiro intake e agora está no terceiro. Perfeito, parente. Claríssimo, obrigado. Obrigado, Vinícius. Muito bem. Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Dessa forma, retornamos a palavra aos palestrantes para as considerações finais. Senhores, por favor. Pessoal, queria agradecer muito aí a participação de vocês, não só hoje, como nessa jornada que a gente teve aí de um ano incrível, de melhorias qualitativas e quantitativas de curto prazo, mas de uma preparação muito sólida para um futuro. E aí é o que a gente sempre fala aí de 2021, onde vai ficar mais transparente a evolução e a solidez de tudo que a gente está construindo agora. Muito obrigado, um abraço a todos. Muito bem, assim a audioconferência da Estácio está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.